Nós estamos vendo aqui em Hebreus falando sobre a hospitalidade, e nós ali terminamos a palavra deixe-me ver qual foi a paraxá que eu ensinei. Foi a paraxá Tetsseis, não de pé, não Nitzavim, Nitzavim de pé. Eu estou dando continuidade aqui a uma coisa que eu não acabei, mas que eu fui entender esta semana. Aqui, quando nós encerramos com vocês, não sei se vocês se lembram, na hospitalidade de Abraão, Nitzavim. Então, a hospitalidade, eu escrevo aqui, ó. A hospitalidade, na realidade, ela vai conferir uma condição, para mim e para você, vai nos conferir uma condição de uma entrada, uma capacitação para você adentrar a uma unção específica. O que nós estamos fazendo com eles? Acolhimento. Um acolhimento sem medo, um acolhimento com segurança, um acolhimento pela palavra. Não é? Foi isso que aqui a palavra diz. Uns acolheram anjo, hospedaram anjo sem saber, como foi Abraão. E ali nós fizemos os 3 movimentos de Abraão. A cortesia de Abraão, a bondade de Abraão e a satisfação dele de acolher é o que está sobre nós. É o que paira sobre esta casa, é a satisfação no acolhimento. Não importa a quem, é a satisfação. Então, eu coloquei o seguinte no meu coração: a verdadeira hospitalidade, ela se dá em primeiro lugar no coração. Mas também tem que existir uma ação física de acolhimento. Não adianta eu dizer, eu a tenho no coração, se eu não faço esse movimento físico. O movimento de Abraão foi, ele se prostra, ele vê, ele se prostra, foi o que eu disse a vocês, né? No dia que eu estava ensinando a vocês. Ó. Ele se prostra, ele percebe a urgência descrita através dos 3 movimentos que Abraão vai fazer, né? O movimento de correr para acolher, o movimento olha bem, prostrar-se e de insistir. Então, eu terminei ali com a questão que quando nós insistimos, nós vamos desenvolver a perseverança. Insistir para que o meu hóspede permaneça comigo. Então, eu vou fazer tudo para não ofender. Eu vou trabalhar isso grandemente. Porque se eu tiver com a palavra na boca, afiada na minha boca, eu vou poder falar, ajudar, corrigir, disciplinar. Mas, ao mesmo tempo, eu sou cuidadosa, você é cuidadoso para suprir as necessidades primeiras deles. Isso é correr para fazer estas coisas. Isso é insistir para manter a hospitalidade. Portanto, a hospitalidade possui papel fundamental na contribuição para você se manter de pé e com seus pés banhados, emergidos no azeite. Manter-se de pé. Mas vocês viram hoje o ensino pela manhã, que é o azeite que vai de gota em gota, que é o melhor. É o que sai de dentro do nosso coração com toda a força do nosso ser. É aquele choro da Ritona ali, ó, que já não dá conta quase de mais muita coisa, não é? Quase de mais muita coisa, é engraçado, né? Dona Ildeci na cozinha. Ela dá lá o restinho que ela tem. Pastora Sandra, não é? Por quê? Porque a hospitalidade vai possuir esse papel fundamental para nos colocar de pé, porque possui uma força transitiva, ou seja, ela vai colocar, ela vai erguer e vai ficar para ti estabelecer a mim e a você. Estabelecer-nos, permanecendo, servindo a Adonai. As 3 ações físicas de Abraão confirmam sua adesão a Hashem.
Não existe adesão a Hashem sem um acolhimento. Não existe. Não existe uma adesão a Hashem sem acolhimento. Sem medo, sem insegurança, com toda a fé, com toda a esperança, esse é o acolhimento. De que Adonai é capaz de transformar o homem. Então, o movimento passivo, estar de pé, não faz parte disso. Por quê? Porque ele expressa estar fixado em determinada coisa no seu coração, que é não reagir a uma coisa dessa. Vê uma pessoa em dificuldade e não consegue participar da sua dificuldade. Não consegue. Então, é aquele que tem todo o seu movimento passivo, estar de pé. Lembra que nós aprendemos ficar de pé e estar de pé? Estar é passivo. Ele não reage dentro do seu coração para fazer essas ações. Não reage. Ele recebe uma ação, mas não reage a ele. Recebe a ação, aquela ação que ele falou hoje de manhã. Vê os movimentos do Espírito, vê o movimento do Espírito e não reage a ele. Reage materialmente, fisicamente. E às vezes por acusação. Por acusação. Reage com acusação. Então a pessoa não é atuante, ela é inerte. Que ele diz, eu não conversei com ele, tá? Não participa. Não participa. Não participa porque não gosta do jeito do outro. Gente, eu peço a vocês, em nome de Yeshua, vocês larguem essas coisas para um lado e reajam e vão fazer aquilo que a Adonai está nos mandando e não ficarmos passivos nessa posição, porque não vai ficar bom. Nós caminhamos velozmente para não ter a palavra. É a prescrição bíblica. Na gramática, a voz passiva é a forma verbal que apresenta o sujeito da oração como paciente. Eu falei isso e não como agente. É uma resistência passiva no coração. Eu não vou fazer. Eu não quero reagir. Isso está embutido dentro de você. Mas saiba que alguns movimentos seus, o Espírito deixa transparecer a sua reação no seu coração. A forma de olhar, a forma de falar, a forma de agir. Pelos frutos os conhecereis. É isso que Yeshua está dizendo, que pelos frutos os conhecereis. Porque a forma passiva não dá frutos. Não reage, é passiva, é inerte. Ela consiste em opor ao adversário a força da inércia. Opor ao adversário, que é você mesmo, a força da inércia. A inércia é a falta de ação, é a preguiça, é a indolência, é o torpor. A falta de energia moral e intelectual, falando rasgado. Falta de energia moral e intelectual. Propriedade que tem os corpos de persistir no estado de repouso. Tem pessoas que estão em cima de uma grande... Os movimentos fortes de Adonai, em cima de uma festividade, eu tenho direito ao descanso. Isso é uma forma passiva. Eu vou descansar. Não é aqui o vosso descanso. Diz a palavra de Adonai. Não sejais negligentes, porque o Eterno vos chamou para ministrar de diante dele. Quem que ele chamou eles? Não chamou a mim. Mas chamou a mim lá no Monte Carmelo, quando eu tinha que ensinar a eles. Que eu não permanecesse negligente. Então eu estava extremamente passiva, negligente, lutando comigo mesmo para reagir. E ó, a luta consigo mesmo é grande, para que você não faça isso, para que você não pense apenas no repouso. Persistir no estado de repouso, enquanto não vem uma força maior que
altere esse estado de inércia. Olha só, eu vou falar na frente de médicos aqui, a inércia uterina. Eu vou mostrar para vocês como é que os profetas usam a inércia uterina. São as contrações uterinas que são insuficientes para fazer nascer um novo homem e uma nova mulher. São as contrações uterinas que são isso, não é isso? Insuficientes. É o que o profeta vai falar em 2 Reis, capítulo 19, versículo 3. Vai lá comigo. 2 Reis. Ele não sabia o que eu ia falar, não. Eu só falei que eu queria encerrar aqui. Razino, 2 Reis, capítulo 19. Olha aqui o que o profeta Isaías vai falar. Capítulo 19 de 2 Reis. Olha o versículo 3. Disseram-lhe, vamos começar do 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Eterno. Enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de opróbrio, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. As contrações uterinas não eram suficientes para que os filhos nascessem e fossem para a batalha. É duro isso, né? É duro isso. Adonai nos chama para uma luta interior conosco mesmo, mas não é possível. Porque nós não reagimos. Porque você consulte Adonai, se suar dentro do seu coração e se levante. Ele disse de manhã que Moisés morreu trabalhando. Foi ou não foi? Morreu trabalhando. Eu quero morrer trabalhando. Morrer trabalhando. Por quê? Você vai ver comigo que, por causa da persistência no estado de repouso, eu vou voltar aqui, ó, que você vai ver o que vai falar aqui, por que vai acontecer se você permanece ou eu num repouso desta forma e não reagimos. Por quê? Que o Eterno chamará a si o problema. Ele vai avocar. Ele vai fazer sair a carta avocatória. Aqui nessa casa já aconteceu isso. Quando ele faz sair a carta avocatória, não tem palavra de mais ninguém. Porque ele tomou para si o problema. Sabe por quê? Veja aqui no versículo 6. Isaías lhe disse, por que Adonai avocou? Por que sai a carta avocatória? Isso no direito chama carta avocatória. É um tribunal superior que pegará a causa para julgá-la. Do tribunal inferior, nós somos inferiores a Hashem. A qualquer momento ele lança a mão disso com a nossa própria vida. Porque blasfemar contra Hashem é fácil, fácil. É fácil, fácil. Vocês já viram N exemplos por aqui. Olha aqui o que diz o profeta. Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Eterno, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão? Vocês conhecem Yeshua falando disso? Tem não. Porque a pessoa pecou contra Adonai. É a mesma coisa que falar que a mulher de Jó, aquela que blasfemou contra Adonai, casou com Jó no final. Que isso? Está doido, só se Adonai não existe. Ela amaldiçoou Adonai.
Ela blasfema contra Adonai. Aqui você viu. Quando sai a carta vocatória, porque você blasfemou contra Adonai. Cuidado com isso. Você ouve, não reage. Ouve, não reage. Ele vai atrair, Adonai vai aproximar a si, ele vai puxar para si a causa, pois ela é contra Adonai. Assim, a Síria me blasfemou. O Eterno deslocou a causa para outro juiz ou outro tribunal. O juiz aqui é ele mesmo. É a carta vocatória que serve para que foi usada, já usou várias vezes aqui conosco. Já usou uma vez e vai usar outra agora. O verbo avocar é ambivalente. O que é uma coisa ambivalente? Ela tem dois aspectos radicalmente diferentes. Porque opostos, simultaneamente, de dois sentimentos diferentes. O sentimento de Adonai, querendo que os filhos nasçam, mas o útero não reage. E o sentimento do homem, dois sentimentos diferentes. O sentimento humano, físico, que chama as coisas para si, atrai para si, fazer aproximar, puxa para si, ele vai atrair a simpatia de todos. Adonai não faz isso, não. O sentimento de avocar é ambivalente. Quando cai na área humana e no direito humano, é trazer para si. Com Adonai não se brinca. Não se brinca. Quando nós estamos ouvindo Torá e vendo uma movimentação dessa, nós temos que colocar nossa batata no forno. Porque nós teremos que reagir para nascer o novo homem. Nascer o novo, porque nós vamos acabar pecando contra o Espírito. E é brincando, é numa palavra. Vocês se lembram aqui o acontecimento da movimentação aqui dentro da casa em Shabat. Quando a mulher disse, mas eu te conheço como Mara. E te continuarei te chamando de Mara amarga. Vocês sabem muito bem disso. Isso é uma blasfêmia contra quem trocou o nome. Quem trocou o nome? Adonai. Por isso que eu estou falando, é fácil blasfemar. Fácil. Quando eu puxo o povo, a simpatia do povo para mim, eu sou igual um encantador de cobra. Que eu quero que o povo faça a minha vontade. Encantador de serpente, cuja finalidade é fazer aderir a uma opinião ou um partido humano. É fazer aderir a uma opinião ou um partido humano. Você tem que olhar se o indivíduo que está te falando está te chamando para você fazer adesão a Adonai. E você continua persistindo que você não quer adesão com a Torá. Você precisa pedir a Adonai para que você nasça. Você reaja. Que as contrações uterinas para você nascer sejam fortes para fazer você nascer. Essa é a reação que precisa. Eu e você precisamos fazer com que Adonai faça-nos nascer de novo. Porque na inércia, no repouso, no descanso, o tempo inteiro, no passeio, e nisso, naquilo, ninguém está proibido de passear. Mas não saia nos tempos fortes de Adonai. Permaneça, faça, porque Ele está presente. Você precisa ser participativo. Nós estamos vendo a movimentação do Espírito e nós precisamos prestar atenção nela. Nela. Olha só, eu quero ir lá no Salmo 82. Porque aqui Adonai vai fazer o seguinte. O Salmo é interpretado aqui de duas maneiras. É o julgamento de Elohim a respeito dos gentios, dos pagãos, e o julgamento dos juízes iníquos. Os juízes são responsáveis
pelos desastres cósmicos. Quando eles julgam conforme o direito humano, eles têm no mínimo de pedir ajuda a Adonai para fazer alguma coisa certa. Aqui ele diz assim, Elohim preside a grande congregação. O julgamento de Elohim aqui diz respeito aos pagãos. Julga no meio dos deuses. Quem são os deuses? São juízes. Até quando defendereis os injustos? E tomareis partido ao lado dos ímpios? Isso aqui está cansada, esta casa, de ouvir isso. Cansada de ouvir isso. Até quando tomareis partidos? Você tem que olhar Torá, orar e pedir a Adonai que conserte a nossa mente e o nosso coração e nos faça reagir conforme Torá. Do contrário, nós estaremos fazendo a nossa cabeça e seremos julgados. O juiz iníquos é a iniquidade dos juízes que são responsáveis pelas desordens cósmicas que vão levar à morte à humanidade. Se Adonai não se levantar em nosso favor, com todas as promessas que Ele tem para o seu povo, para aqueles que se arrependem e tomam o caminho certo de Adonai. Ele vai se erguer no julgamento. Ele vai tomar para si. Quando sai a carta avocatória, esquece. Para quem quer que seja, que pode enjoar de pedir socorro, que ninguém, pecando o homem contra Adonai, contra o outro homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Adonai, quem intercederá por ele? A blasfêmia ali contra Adonai foi grave, do sumo sacerdote, que defendeu os seus filhos, protegeu os seus filhos, permitiu os seus filhos fazerem toda desordem no templo e não os corrigiu. Adonai vem com força, com a boca profética sobre ele. Já havia saído dos céus a ordem que não tinha mais juízo humano, pois saiu da boca do sumo sacerdote. Pecando o homem contra outro homem, os juízes julgarão. Capítulo 2 de 1 Samuel. Pecando o homem contra Elohim, quem intercederá por ele? Porque já saiu a sentença. Ninguém faz nada mais. É só aguardar o tempo. Ninguém faz nada mais. Hein? Não tem mais recurso. Para Eli não teve recurso. Abiatar, o sacerdote que viveu, foi lá para o tempo do rei Salomão. E foi julgado lá, não foi isso? Abiatar, o último descendente da casa de Eli. Porque Adonai prometeu, todos da tua casa eu vou desarraigar. E você verá o aperto da mão de Adonai. Saia da inércia. Saia do repouso que você tanto deseja. E ore a Adonai. Ainda há tempo de orar. Ainda há tempo de orar. Então você vai ver que essas coisas, Elohim diz assim, ó, é o canto de Asaf. Elohim posta-se no conselho de El. Ele julga no seio dos Elohims. Ele vai presidir. Ele vai se tornar o juiz. Ele vai se tornar o presidente do conselho de juízes. É isso aí que ele está falando aqui. Ó. Agora, olha aqui, ó, defender a causa do fraco e do órfão. Proteger os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Porque eles nada sabem, nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Isso aí que é o tumulto cósmico que os juízes, quando deixam de exercer a sua função, não fazem. E o que eles produzem de mal sobre tudo e sobre todos. É isso aqui a Adonai que está dizendo. Está vendo? E eu disse, vós sois deuses, vós sois Elohims. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Caireis como homens. Porque não reage à movimentação do Espírito. Qualquer um, por mais simples que seja,
que veja as coisas que acontecem aqui, sabe que é um movimento espiritual e forte de Adonai. Mas não há reação. Não há reação. Leomar levou um dia ensinando aqui sobre o temor a Adonai. Foi ou não foi? Vocês não têm deixado, Ulisses, eles não têm deixado de receber a palavra de Adonai. Vocês não têm deixado. Cuidado. Se não houver reação em tempo hábil, para fazer nascer uma nova mulher e um novo homem, cuidado. Cuidado. Porque o tempo passa e nós não teremos oportunidade de tomá-lo outra vez. O dia de amanhã não volta hoje, Shabat. Ele encerra agora mesmo. Então, que o Eterno possa nos abençoar. Era isso que eu queria falar com vocês. E aqui ele disse, levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Ele vai levantar-se, ele vai avocar, e ele vai presidir, ele vai exercer as suas funções de dirigir, superintender e orientar todo o povo. Que Adonai nos abençoe, para que a sua palavra permaneça em nossos corações e as nossas reações sejam positivas, para com o Espírito Santo, o sopro sagrado, ouvindo nos mínimos detalhes. Para ouvi-lo, você tem que predispor o seu coração de obedecê-lo. Aí você vai ouvir, que ele vai se movimentar aonde você estiver, tudo que você ouviu hoje pela manhã. Que o Eterno nos abençoe muito no encerramento do Shabat de Razino, em nome de Yeshua.